Bom dia, paz e graça, o cafezinho já tá frio. Deus abençoe você, toda a sua família, seja bem-vindo ao canal. Hoje nós vamos falar sobre soberba. O contrário daquilo que nós falamos ontem, nós falamos sobre humildade, sobre Jesus vindo num burrinho, num jumentinho, entrando em Jerusalém, aquele que poderia ter sido carregado pelos anjos para entrar em Jerusalém, ou ele poderia ter entrado num cavalo maravilhoso, numa carruagem de ouro. Não, ele veio num burrinho, entrando em Jerusalém com simplicidade. Oh, meu Deus! E a Ele a honra, a glória e o louvor. E ao Senhor Jesus a honra, a glória e o louvor. Por isso Ele herdou todas as coisas. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Aleluia! Oh, glória a Jesus! Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A humildade de Jesus, o sofrimento. Jesus conquistou todas as coisas. Aleluia! Ele nos ensina sobre a humildade. Hoje, mais uma palavra de Deus que fala pra gente sobre a soberba. Você já ouviu falar na Babilônia, antiga Babilônia? Meu Deus, que reinado maravilhoso. Era um grande reino que tomou toda a terra. Aquilo era um reinado espetacular. Os jardins da Babilônia, jardins suspensos, era considerada a 7 maravilhas da terra. Já imaginou? Um rei que era tão forte, tão poderoso, reinado tão poderoso, era conhecido no mundo inteiro. O reino da Babilônia se estendia ali entre o Golfo Pérsico até o Mar Vermelho, Israel, a Síria, aquele local ali todo ali pro lado do Iraque, aquela área toda ali. Então, era um reinado extremamente poderoso. E esse rei era tão rico, mas tão soberbo que não se aguentava. Eu acho que o próprio Deus não aguentava a soberba dele. A Bíblia diz que Deus olha de longe o soberbo e o abate. Ao contrário de Jesus, esse rei queria para si toda a grandeza. Ele teve um sonho e foi avisado por Daniel que ele tinha que se humilhar e fazer justiça aos pobres, ajudar, viver em justiça. De repente Deus adiava o problema que estava para vir sobre ele. Mas não, passou um ano e ele continuou sendo soberbo e extremamente arrogante. Então um dia ele resolveu dar um passeio sobre o palácio dele e disse assim, e falou o rei e disse, no versículo 30 do capítulo 4 de Daniel, se você puder ler, você vai apaixonar, é um texto maravilhoso. Daniel capítulo 4, versículo 30, e diz assim, e o rei disse, não é esta grande Babilônia que edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei quando do céu desceu uma voz, e a ti, ó rei, e disse, já passou de ti o reinado, serás expulso de entre os homens, e a tua morada será como os animais do campo. E far-te-ão comer ervas, como os bois, e passar-te-ão por 7 tempos, até que aprendas, essa palavra, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Aleluia! O Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Oh, aleluia! E a gente fica preocupado aí com o que acontece no Brasil. O Altíssimo, meu irmão, o Altíssimo, Deus de Israel, e a Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. A Ele a honra, a glória e louvor para sempre. O Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Quem decide quem vai ficar no Brasil é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. O Altíssimo tem domínio. Ele que estabelece reis e derruba reis. Ele que estabelece reinos e destrói reinos. Ele que sabe quem vai governar o Brasil, quem vai permanecer no Brasil, é Ele que sabe. Ele que sabe quem vai dominar os Estados Unidos ou não. A América Latina, é Ele que sabe, Ele que coloca. Sabe para quê? Para julgar com os reinos, Ele julga as nações. O Senhor julga as nações, Ele julga os povos. A única coisa que move o coração de Deus, meu irmão, é a humildade. É se humilhar, orar, pedir, Senhor, só pode ter misericórdia do Brasil, do nosso reino, da nossa casa, só pode ter misericórdia de nós.
E o Senhor vai mudar isso, toca o coração de Deus. Mas enquanto a soberba, a destruição é certa. Então, disse assim: no mesmo instante se cumpriu a palavra sobre o rei Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens e passou a comer erva como bois, e o seu corpo foi molhado de orvalho do céu, até que lhes cresceram pelos como penas de águia, e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daquele tempo, dito pelo anjo, ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos para o céu, e tornou-me a vir o entendimento. Aleluia! Oh, coisa maravilhosa! E o meu irmão, eu conversando com o meu irmão ontem, e meu irmão falou: Davis, que coisa maravilhosa! Tornou a vir o entendimento. O rei, depois de talvez 7 anos, 7 tempos, não sei se é 7 anos ou seja lá quanto tempo for, passou um bom período de tempo sobre ele, tornou a vir a ele o entendimento. E vindo o entendimento, aleluia, eu bendisse ao Altíssimo e glorifiquei aquele que vive para sempre. Oh, aleluia! Glorificado seja aquele que vive para sempre. Bendito é o que vive para sempre. Bendito é o que vive para sempre. Amém, meu irmão? Diga isso, bendito é o que vive para sempre. É o nosso lugar dizer isso. Aleluia! Então, quando veio o entendimento, ele bendisse o nome do Senhor Jesus. Acontece, meu irmão, enquanto não vem pra gente o entendimento, você não consegue glorificar o nome do Senhor Jesus. Se você não dá glórias, se você não bendiz ao nome do Senhor, ao nome do Altíssimo, aquele que vive para sempre, se você não faz isso, meu irmão, está faltando em você o entendimento. Peça ao Senhor para te dar o entendimento, porque senão você vai viver como um animal do campo, como um animal que não entende nada. Aquele que não glorifica a Deus é como um animal que vive das ervas do campo, vive no orvalho, que não entende nada, que não tem conhecimento. Porque se você tiver entendimento, você vai bem dizer todos os seus dias, você vai bem dizer o nome do Senhor Jesus. Todo dia, a Ele a glória e o louvor para sempre. Então levantei meus olhos aos céus e veio a mim o entendimento. E eu bendisse aquele que vive para sempre, e louvei, glorifiquei, pois aquele cujo domínio é sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra lhes são reputados como nada. Meu irmão, eu e você não somos nada diante do Senhor. Ele olha para a gente, o que são? Nada, nada. É esse que é a nossa grandeza perto do Senhor, nada. Os homens da terra são-lhes reputados como nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército dos céus. E os moradores da terra, não há quem lhe possa dizer: o que fazes? Como alguém pode dizer: Senhor, o que você está fazendo? O que você está fazendo comigo? Por que aconteceu isso? Por que está acontecendo aquilo? Por que eu estou doente? Por que meu filho morreu? Por que meu pai morreu? O que está acontecendo? Não, meu irmão, nós não temos direito de dizer simplesmente nada. Tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a minha dignidade o meu reino. Tornou-se vir a minha majestade e o meu resplendor, e buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui restabelecido no reino, e a mim se juntou extraordinária grandeza. Meu irmão, do momento que você reconhece que o Senhor é o Senhor, o Altíssimo, é aquele que vive e reina para sempre, a sua honra vai ser restaurada. Porque tudo que Deus quer fazer com você, meu irmão, é te dar honra. Mas a glória é devida a Ele, e essa Ele não divide com ninguém. A glória pertence ao Senhor. A glória pertence ao Senhor. Você só precisa de reconhecer, e vai te ajuntar grandezas, vai te ajuntar suas riquezas. Aquilo que te pertence vai vir a você. Mas a honra e a glória e o louvor pertence ao Senhor Jesus. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalto. Agora, um rei completamente soberbo, arrogante, difícil de estar perto dele. O rei mandava em tudo, mandava matar, fazia o que era rei, ele dominava tudo. Ele percebe
depois de tantos anos como um animal, vem a ele o entendimento e ele percebe que Deus é Deus. E ele diz: agora eu louvo e exalto ao Senhor e glorifico o Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos são justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Meu irmão, foge da soberba, aprenda como Jesus, faça como Jesus. Foge da soberba, porque ele pode humilhar os que andam na soberba. Olha que mensagem pra gente. Ontem foi sobre humildade, hoje fala exatamente contra a soberba. Que Deus te abençoe, meu irmão. Aprenda aí com o rei Nabucodonosor e que haja em você entendimento para glorificar e bendizer o nome daquele que vive, que reina para sempre. Em nome de Jesus. Paz e graça.